Olá, tudo bem? Começa agora mais um Em Prosa, esse programa que traz um bate-papo bem despretensioso com as nossas personalidades aqui da região. E a gente veio conversar, ter esse dedinho de prosa com a dona Regina Célia, uma escritora sem dona. Regina Célia, escritora, membro da Academia Taubatiana de Letras, e veio aqui contar um pouquinho da nossa história. Tudo bem, Regina? Tudo bem, Tânia. Muito prazer. Prazer é só nosso, né? Porque a senhora foi homenageada na Câmara no Dia do Escritor, então tem aí uma longa história, tem uma pilha de livros que vocês podem ver no cantinho ali, de autoria da Regina. Então vamos começar do começo. A senhora não é daqui. Não. É do Rio de Janeiro. Carioca. Carioca da Gema. Mas me sinto muito mais taubatiana do que carioca. Não tem muito sotaque, não. Ainda tenho. Tem. Vai percebendo no meio da conversa que você vai ver que ainda Vai tem. ficando mais nervosa, vai ficando mais feliz, vai soltando ali o sotaque. Mas eu estou há muitos anos fora do Rio. Uhum. Só em Taubaté eu tenho 47 anos. É bastante. Então, com certeza, sou mais taubatiana. Veio pra cá depois de formada na faculdade já, né? Eu me formei na faculdade e fui primeiro para Séries, interior de Goiás. Nossa. Nós fomos desenvolver um trabalho de saúde pública junto com a Diocese de Goiás Velho. Então lá nós ficamos uns 3 anos. Depois é que viemos para Taubaté. E por que Taubaté? Taubaté é ótima. Taubaté é ótimo. Adoro Taubaté. Mas não é aquela coisa que a pessoa cresce pequenininha e fala, meu sonho é morar em Taubaté. Isso não tem. Não, é que o marido é médico e ele fez um concurso para o estado e passou para Caçapava. E quando nós chegamos, fomos conhecer Caçapava, eu falei, não, por favor, já estou saindo de uma cidade que era isto, não tinha nada. Taubaté era maior, Taubaté era mais animadinha. Eu falei, não, a gente mora em Taubaté e você trabalha em Caçapava. É pertinho. Pertinho. Vale a pena. Mas a senhora, então, fez faculdade no Rio de Janeiro, na UERJ, na UFRJ. O UFRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito chique, diga-se de passagem. O curso foi? Serviço Social. Serviço Social. Minha formação é como assistente social. Depois, quando eu cheguei em Taubaté, alguns anos depois, eu comecei a dar aula na universidade no curso de Serviço Social. Uhum. Fiquei muitos anos no Vital. A senhora se vê mais como professora? Mais como professora. Escritora, não. Hein? Mais como professora, mais como escritora? Atualmente mais como escritora, sem dúvida. Porque escrever sempre fez parte da minha vida, desde a adolescência. É que a vida vai levando por vários caminhos, você tem que cuidar de filho, de marido, de casa, não sei o quê. Então a escrita ficava quietinha. Até um dia, Tânia, eu trabalhava no centro de saúde de Taubaté, aqui no postão, que o pessoal chama de postão. E resolvi mostrar umas 2 ou 3 poesias para um grupo de profissionais que trabalhavam juntos. E um médico psiquiatra, nunca vou esquecer. Ele se virou para mim e falou assim, quando a gente começa a mostrar, é porque já está pronta para ir para o mundo. Olha, faz sentido. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu ia fazer 50 anos, eu publiquei o primeiro livro e dei de presente para todos os amigos que tinham sido convidados. Então foi assim que começou. Mas você falou que aí desde a adolescência já tinha Desde a adolescência, gostinho. Sempre li muito e sempre escrevi. De onde veio essa influência? Meu pai sempre lia muito e meu pai também escrevia algumas poesias, poucas, pelo menos as que eu tive conhecimento. Mas vem daí. Papai era pintor, tem quadro dele pela casa toda, era poeta, então acho que veio daí. Veio daí. Foi aquela casa repleta de livros? Sim. Ou a casa dos livros poucos e bons? Olha, quando eu era adolescente, poucos livros e bons. Desde a minha adolescência, eu tenho livros autografados pelo meu pai, de Monteiro Lobato. Olha só. Quando eu fiz 10 anos. E não sei se você conheceu a Conceição Molinaro. Sim. A Conceição disse para mim, Regina, esses são os melhores. Os antigos, as edições antigas são as melhores que tem.
E eu tenho livros de Monteiro Lobato, eu já lia desde aquela época. Já era o destino morar aqui. Pois é. E aí, quando eu vim para cá, eu disse, meu Deus, é a terra de Monteiro Lobato. É o que eu falei, o que eu disse na minha fala lá no Dia do Escritor. Quando eu fui num sítio do Pica-Pau Amarelo conhecer, tinha nada. Sim. Não tinha nem... Era sítio mesmo, né? Era um sítio, né? Não tinha nem naquela ocasião os personagens. Mas eu me sentia dentro das histórias. Eu absorvia aquilo dali. Então, podem dizer, o sítio é um horror. Tá, precisa fazer tanta coisa ali. Sempre, né? Pode melhorar. Sempre pode melhorar, mas... estar na terra de Monteiro Lobato, para mim, é muito bom. Pisar ali fez todo sentido. Pisar ali fez todo sentido. Então, desde criança, era uma apaixonada por Monteiro Lobato também. Sim. A senhora considera o maior escritor do Brasil? Ou tem outros aí no páreo? Eu acho que ele é... É difícil hoje em dia você dizer o maior escritor, né? Mas ele é um dos grandes escritores infanto-juvenis. Especialmente infanto-juvenis. E as polêmicas? O que a senhora acha disso? Pois que envolvem ele, que acham que tem que reeditar, cortar algumas partes que consideram não politicamente corretas? Pois é. Inclusive, eu já estou sabendo que vai ter uma discussão sobre isso agora no mês de maio. Eu, particularmente, acho que você não deve reeditar a obra dele. Reeditar corrigindo, o que eu quero dizer, alterando as partes. Eu acho que tem que ser feito um trabalho educativo em cima daquele momento histórico, da concepção de mundo que tinham as pessoas naquela época, né? Mas não pegar. Agora, criar sim. Por exemplo, o bisneto dele escreveu um livro com uma outra história a partir da concepção. Os personagens agora estão podendo usar, né? Aí tudo bem, né? Mas acho que você pegar a obra de escritor, alguém escreveu utopia, hoje não se pode falar em utopia, então vamos mudar o livro, alterar o livro, e aí eu já acho que... Os livros são retratos da sua época, né? Da sua época, da concepção do autor, não faz sentido. Até mesmo que se for pegar na lupa, nenhum livro vai estar 100% perfeito conforme que a gente acha que é certo hoje. Você não viu o Maurício de Souza dizendo que a Mônica não vai rodar mais o coelhinho? Então. Mas quantos nós crescemos vendo a Mônica rodar o coelhinho? Cebolinha, parou de escrever no muro faz muito tempo. Não é? É assim. Mas aí o próprio autor decidiu mudar. Né? Ali foi o autor que decidiu. Ele não vai reeditar o que já tem. Ele vai daqui para frente fazer com que ela não rode mais o coelhinho. Exatamente. É um outro clássico. Mas a senhora falou, então, que Monteiro Lobato seria o maior autor infanto-juvenil do Brasil. E a senhora também se arriscou por esse lado, né? Tem livros infantis de sua autoria. Eu tenho, mas os meus livros infantis são muito engraçados. Bom, todo autor, quando escreve algo que faz sentido para ele. E eu comecei escrevendo um livro, que eu até, na ocasião, eu lancei na primeira Fleet de Taubaté, porque o meu primeiro neto, a gente louco para dar beijo, ele não aceitava nem um beijo. Oh, meu Deus! Nossa, mas não tinha jeito. Eu fiquei sabendo, inclusive, de uma ocasião em que ele teve uma crise de choro no shopping, porque a mãe encontrou uma pessoa que... Não pode. Aí eu escrevi esse livro. Tá? A história de Francisco e o beijo. Depois, ele se virou e falou assim, vó, agora já foi o meu, né? Então agora o próximo é da Bianca. Da irmã. Aí fui eu fazer um livro para Bianca. E eu fui, ao longo da vida deles, anotando observações, anotando frases. Você lembra do Adolfo Bloch? Que é pai do Jonas? Não. Ele tinha naquela revista... Ai, meu Deus, agora eu esqueci. Ele era médico, eu acho que era ele mesmo, se não estou fazendo confusão agora.
E as mães contavam histórias para ele dos filhos, ele registrava e depois publicava na página da revista. E eu fui coletando essas histórias. Aí saíram 2 livros chamados Pérola dos Netos e dos Sobrinhos. Expondo a vida dos netos. Tem umas coisas muito legais. De você rir, como é que pode uma criança naquela idade, que eu boto as idades, ter essa ideia? Nas crianças de hoje em dia. Os meus livros infantis dizem muito respeito às minhas experiências com os meus netos. E agora está para sair no máximo até 15 de maio, sobre uma história do meu neto que é autista. Então, eu estou escrevendo um sobre autismo. Que é um tema super relevante agora. Muito, muito. Agora está chamando a atenção das famílias para realmente perceber os sinais quanto antes melhor. Exatamente. Então, tudo é bem-vindo, inclusive o livro infantil. Mas no caso, esse livro vai ser mais para as crianças mesmo ou mais para os pais? Eu acho que vai ser meio a meio. Por quê? Eu estou aproveitando que ele é um grande desenhista. Ah, que lindo. Saiu ao meu filho e ao meu pai. Então, o livro, eu estou ilustrando o livro com os desenhos dele. Tá? Só que eu resolvi aproveitar e contar a história das brincadeiras que ele curte, do que ele gosta, mas também dar alguma informação sobre o que é autismo, como é que é. Então tem as 2 frentes. Sim. Entendeu? Mas esse ainda vai lançar. Então, em primeira mão, a gente está contando que esse livro vai ter. Qual foi o primeiro livro mesmo? O primeiro livro foi esse daqui, ó. Vou te mostrar. O primeiro livro foi esse aqui, Com Amor e Amigos. Isso daqui foi um desenho que meu pai fez para mim. Olha só. E quando eu estava pensando na capa, fiquei, meu Deus, mas quem vai fazer a capa? Eu tenho amiga que desenha, meu filho desenha, quem vai fazer a capa? Eu nem lembrava disso daqui. Eu acordei às 3 da manhã, eu tenho o desenho do meu pai. Vai ser a capa. Revirei essa estante, é só livro. Revirei tudo aí até achar onde estava. Esse foi o primeiro. E esse foi que ano? Esse foi quando eu fiz 50 anos. 1999. Esse eu dei de presente. E esse daqui foi dos 70 anos, também dei de presente. Eu sou boa para escrever, mas não para vender. Não é? Ai, meu Deus, aí é um problema, Regina. O problema é sério. Mas é que todo autor tem essa dificuldade, principalmente no Brasil, né? Viver de livro é bem difícil. E eu acabo eu mesma pagando a edição dos meus livros. Então, fica uma coisa... Mas é um prejuízo bom. Hein? É um prejuízo bom. É um prejuízo bom, é prazer. É um investimento. É um investimento, é prazer. E aí, vai. E já foram quantos agora, no total? Tem uma no total, eu tenho 4 de poesias e, já perdi a conta, e 4 infantis, e do autismo vai ser o 5º. Então tá virando uma autora infanto-juvenil e não poeta. Vou colocar na balança? Acho que meio a meio, porque o outro de poesia também já está encaminhado. Tá no forno. Tá no forno. Quais são os seus temas favoritos? Olha, um pouco de tudo. Amor, vida, morte, utopias, sonhos. É o que brota naquele momento. E tem esse momento de vou sentar e escrever uma poesia? Ou é que nem a capa do livro, 3 horas da manhã deu aí um estalo? É uma coisa assim, não é planejado.
Então, às vezes eu passo o dia meio assim, esquisita, pensando em alguma coisa, aquilo não sai muito da cabeça. Aí quando chega de noite que eu tenho um tempinho, eu sento e dou uma pincelada. Depois eu venho com calma, mudo, acrescento. Eu tive um professor na faculdade que falava, primeiro a gente escreve, vai enxurrada de palavras, depois a gente lambe a cria, era o termo que ele usava. Então é assim seu processo criativo. Mas já acordei muito de madrugada, com uma ideia na cabeça, aí eu pego, às vezes, até sem nem acender a luz, porque eu sou uma que se acender a luz eu acordo. Aí eu vou, mesmo eu dou abajur, aí eu vou, já sei onde está a caneta, já sei onde está o bloquinho, escrevo garranchos. Põe no sonâmbulo, então. Eu pego aquilo, faço algumas anotações, depois eu trabalho naquilo. Já escrevi em barzinho, pegar guardanapo de barzinho, escrever alguma coisa que eu estou observando, que estou achando que faz sentido. Vou virar poema. Neste momento aqui, pode acontecer. Pode acontecer, se acontecer, eu vou querer ficar sabendo. Tá bom. Vou querer uma dedicatória no seu próximo livro e falar que TV Câmara inspirou tá bom. Esse próximo livro sobre os temores da comunicação, porque Regina estava aqui tensa com a entrevista, falando que achava que não ia dar conta. Não, mas eu não posso olhar. Não, a gente ignora. Essa câmera não existe, não. E como foi receber uma homenagem lá na Câmara? Olha, não sei se é tão ou mais ou menos importante que estar na Academia Tabatiana de Letras, mas, dadas as devidas proporções, como foi? Foi assim, um pouco atropelado, porque eu estava com dengue. Eu fui para lá meu Deus. Com dengue. Que perigo. Então, eu me sentia cansada. E tive que falar muito rápido, porque o tempo que eles deram era muito curto. Entendeu? Então eu falei muito rápido. Mas é uma homenagem importante, é uma homenagem significativa. Uma cidade que é a capital nacional da literatura infantil tem que valorizar seus escritores, infantos juvenis ou não, né? Infantos juvenis ou não. Porque são as academias que escolhem quem vai ser homenageado esse ano. E eu havia sido escolhida antes da pandemia. Aí, por causa da pandemia, a Câmara não fez mais. Então, quando voltou a fazer esse ano, o pessoal disse, olha, é a Regina, porque ela já tinha sido escolhida. Agora, como foi ser escolhida, então, para a Academia? Eu acho que foi melhor ainda. Eu imagino que sim. Eu gosto muito da atividade da Academia. Já estou lá também há alguns anos. E na primeira vez que eu concorri, eu não entrei. Eu entrei na segunda vez. Que absurdo. Pois tá vendo? É assim. Ter feito uma campanha. Isso cai, Tânia, na mesma questão de vender. Não sei vender. Fazer campanha também não. Vender a si mesma como candidata também não deu certo. Não sou assim. Tudo a seu tempo. Tudo tem seu tempo. Essa Ocupa a Cadeira, eu deixei anotado aqui, número 14. Patrono Paulo Camille Florensano. Existe alguma relação, assim, você com ele? Não, vou te contar por que eu escolhi essa cadeira. Quando eu entrei, nós entramos em 4. E aí foi proposto que a gente escolhesse as cadeiras. Acontece que quem estava ocupando a cadeira era o doutor Hugo Domênico. Não sei se chegou a conhecer. Não. Um médico muito doce, tem um livro dessa grossura, de termos indígenas, lindo. E era ele que estava ocupando a cadeira. E ele eu conhecia, porque ele tinha sido, inclusive, diretor lá no Centro de Saúde. Aí eu falei, olha, eu quero essa cadeira. Porque toda vez que a gente vai fazer a gente chama de exaltação do patrono, quer dizer, vai falar dos outros alvos desse patrono, a gente fala um pouco também sobre quem antecedeu na cadeira. Eu falei, então tá bom, eu falo do Dr. Hugo e falo do Paulo. Mas me apaixonei pela história do Paulo Camille, já li muita coisa dele, realmente, assim, uma pessoa excepcional em Taubaté. Não, bem bacana, então foi muito bem escolhido. Foi escolhido adequadamente. Você acha que funciona bem a academia aqui em Taubaté no sentido de divulgar
literatura na cidade? Olha, acho que a gente precisava fazer muito mais. Os jovens estão lendo pouco. Muito mais. Nós temos um concurso que a gente faz durante o ano, que qualquer pessoa pode mandar o seu texto, e isso ajuda a gente a divulgar um pouco. E esse ano, agora no mês de maio, a Academia vai completar seu jubileu de prata, 25 anos que foi criada. E nós estamos fazendo uma programação de uma semana inteira, com até esse objetivo, de que outras pessoas conheçam a Academia. Estamos acelerados no processo, vamos ver se tudo vai dar certo. Não, vai dar certo. Vamos divulgar a literatura, que é a coisa mais importante que a gente tem. Com certeza. Com a literatura a gente aprende o passado, aprende o presente. Exatamente. Se planeja para o futuro. Exatamente. Então, literatura é tudo, gente. Dona Regina. O dona foi proibido no começo do programa. Que mensagem a senhora dá para quem assiste que está pensando em entrar aí nesse mundo das letras, de escrever os próprios textos, seja poemas, livro mesmo, de história, ficção, não ficção? O mar é bem aberto aí nesse sentido. Primeira coisa, leia muito, leia sempre. Minha média de livros por ano, 24, 25. O meu foi 40 ano passado. Maravilha. Mas, às vezes, eu pego um de 700 páginas. Então, equilibra. Sim. Mas eu leio muito. Sempre li demais. Então, acho que para você escrever, você tem que ler. Sim. E ler sempre. E as inspirações? As inspirações brotam. Só vem. Hein? Só vem. Vem. De repente eu digo assim, nossa, olha que emoção. Eu já escrevi uma poesia por causa de um beijo numa novela da TV. Nossa. Que seu neto não gostou. Hã? Que seu neto não gostou porque ele não gosta de beijo. Pois é. Eu falei, gente, olha que coisa doce, que coisa amorosa. Já eram os dois, já tinham alguma idade, os dois personagens. Uhum. Então é isso que eu digo, entendeu, Tânia? É difícil. Na hora, alguma coisa vem e você coloca no papel. E não pode ter medo do que os outros vão pensar. Hein? Não pode ter medo do que os outros vão pensar. Ah, não. Não. Escreve pra você. Então é isso, com essa mensagem. Eu esqueci de perguntar, qual é a sua inspiração literária? Algum autor assim? Autores? Tirando Monteiro Lobato, que fez parte da sua infância. Fez parte da infância. Mas eu gosto muitíssimo do Mia Couto, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Manuel de Barros, com a simplicidade dele, Mário Quintana. E a gente tem, inclusive, há muitos anos, antes de começar a pandemia, já tinha 5, 6 anos que nós fazíamos isso. Tertúlias. Então, vem um grupinho aqui para casa, agora a gente está revezando em 2 casas, antes era só aqui, esses anos iniciais. A gente escolhe um autor, no mês seguinte a gente conversa sobre esse autor, as poesias que cada um mais gostou, a história dele, quem conhece alguma coisa. Isso também ajudou. Sim. Isso também ajuda, porque vai despertando em você uma porção de ideias. Aí, depois da pandemia, nós reiniciamos o ano passado. Mas aí, assim, uma vez lá, uma vez cá. Sim. Não, maravilhoso. Tá vendo? Para quem acha que ler é uma atividade solitária, introspectiva, não. Pode ser um prazer aí, fazer com os amigos. Com certeza, claro, porque aí vem o lanchinho, o vinho, tudo se completa. Aí rende conversas gostosas, que nem foi este programa. Eu amei, Regina, foi muito legal esse nosso Dedinho de Prosa. Eu agradeço muito por ter recebido a gente nessa casa super gostosa, e eu conto com o próximo livro, se vai ter TV Câmara ali, não sei. Mas eu conto com o próximo livro, vou querer ler. Tá bom. Que achei a sua história maravilhosa, e você que nos assiste, continue aqui com a gente, que tem bastante programa novo que você ainda não viu, que tá bem bacana. Eu garanto
Até a próxima. Enquanto não tem a próxima, pega um livro, vai ler, que faz bem para a alma. Tchau, tchau.